Está começando Pode Sim, o encontro digital do Seminário Internacional de Mães. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Sim, podcast totalmente alinhado aí, o conteúdo alinhado com o Seminário Internacional de Mães. A gente está aqui para falar sobre maternidade e também entra um pouquinho de parentalidade de vez em quando. E o nosso assunto de hoje, olha só que interessante. Há décadas, as mulheres começaram a brigar aí pela igualdade de gênero, né? A lutar por um espaço maior no mercado de trabalho. E hoje, ainda não é o ideal, mas muitas mulheres seguem carreiras brilhantes, têm sucesso no que escolheram fazer. Mas e aquelas que resolveram seguir outro caminho? Na verdade, seguir aquele caminho de lá de trás, se dedicar integralmente à maternidade. Elas são menos por isso? São mais por isso? Será que o valor de uma mãe ele é medido somente pelo que ela desempenha na sua área profissional? É o que a gente vai descobrir hoje falando sobre as mães que decidem se dedicar integralmente à casa e à maternidade. Sejam bem-vindos, mas antes vamos falar aqui do nosso patrocinador do episódio, a Pompom. Quem é mãe sabe, né? Cada fase do crescimento dos pequenos tem seus desafios. E a Pompom está lá para ajudar em todos eles. Desde 1968, a marca oferece fraldas para recém-nascidos, opções para os mais grandinhos e produtos essenciais para troca e também para o banho. Tudo com segurança, qualidade e aquele cuidado que a gente confia. Acesse o QR Code que está aparecendo aí na tela para você e conheça a linha de produtos Pompom. Pompom, nosso jeitinho de cuidar. E para falar mais sobre o assunto, eu estou com entrevistados aqui. Olha, vocês vão entender o que eu estou dizendo. Eu estou aqui com a Bruna Trevisan, que ela é psicóloga e especialista parental. Bruna, seja muito bem-vinda. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu agradeço o convite, fiquei muito feliz. Que bom. E olha, a gente tem uma novidade aqui hoje, tem um casal. Mas antes de dizer o que eles fazem, eu vou falar primeiro dela, né? Ela tem muitas profissões e eu vou ler, porque é muita coisa. Então, olha só. Ela é administradora, gerente de projetos, gestora financeira, psicóloga, educadora, chefe de cozinha, personal organizer, enfermeira, pratica um pouco de direito também, mas só com aqueles que estão sob o comando dela ali, né? E soft skills é o que não falta. Criativa, trabalha muito bem em equipe, especialista em gerenciamento de crise como ninguém. Tem uma ótima comunicação, ela precisa, e vocês vão entender por quê, e perfeita capacidade de tomada de decisão. Falou que erra também. Não sei como ela consegue, mas tudo bem. Mariana, seja muito bem-vinda. Mariana e Carlos. Se vocês não conhecem, as redes sociais estão aí para vocês conhecerem. Gente, eu não sei se tem alguma mãe, algum pai que não conhece vocês, mas a Mariana e o Carlos estão aqui com a gente para falar sobre como vocês chamam a família de vocês. O time, a prole, tem algum nome que vocês dão? A tropinha? A tropa, lá. Mas obrigada pelo convite, Bárbara. É uma honra estar aqui com vocês, poder compartilhar um pouquinho da nossa história, né? E desse tema tão gostoso e tão importante, né, hoje, porque a mulher que só fica em casa, ela não é valorizada, né? É sobre isso que a gente vai falar, né? Como que é medido esse valor. Carlos, seja muito bem-vindo. Você também, pela primeira vez aqui nos nossos episódios dessa temporada, um homem. Seja bem-vindo. Que honra, muito obrigado. É muito bom ter esse espaço aí, estar com vocês, Bárbara, Bruna, amor. Estou aqui à disposição também. Bom, para quem não conhece o casal, Carlos e Mariana Arasaki, pronunciei certo? Eles têm 12 filhos. A Bruna tem mais de 1 milhão de seguidores no Instagram. Eu vou falar mais da Bruna, desculpa, Carlos. Mariana. Vou falar mais da Mariana, desculpa, Carlos, porque você sabe, né? Eu não gravei a sua bio, mas a dela eu sei de cor. Porque eu sou fã. Inclusive, eu estava até contando aqui nos bastidores que quando eu falei pro meu marido que eu ia entrevistar vocês, ele falou, tem certeza que tem que ser você? Porque eu tenho 2 e brigo pelo terceiro. Eu falei, poxa, mas eles têm 12, por que a gente não pode ter só mais um? Não, Bárbara, pelo amor de Deus, a vasectomia já está marcada. Não, vem que a água tá quentinho. Fala pra ele que o terceiro é o melhor. Vai, Exato. gente, pode falar mais. A terceira...
Pronto, Bruna, já aproveita. Não, a terceira, sem dúvida, é a que mais, assim, é apegada a mim. Ó. E além disso, quando eu tava lá na maternidade, era final da Copa do Mundo de 2014, na verdade, né? Então era madrugada, não tinha ninguém na maternidade. Só tinha gente. Só tinha gente. E aí eu falei assim, pô... Não, mas vamos fazer um parênteses. Quando eu engravidei da Maria Clara... A Maria Clara é a terceira. É a terceira. Aí ele virou e fez assim, ele começou a fazer as contas, ele olhou pra minha barriga e fez assim, filha, só não na final da Copa do Mundo, hein? E foi? E ela seguiu a risca. Então, então ela esperou. no dia 14, no dia 13, que era a Copa do Mundo, a final, eu estava entrando em trabalho de parto, começando os primeiros sintomas, aquele processo todo. Então, ele conseguiu assistir a final, só tranquilo, e só à noite a gente foi pra maternidade. Ela falou pra mim no intervalo... Obediente já. Muito, você viu? Ela falou pra mim no intervalo do jogo, olha, eu acho que agora. Eu falei, não, agora não é. Daqui a pouco pode até ser, a gente ainda tem muito preparativo e tal. Mas enfim, depois que ela nasceu, era 4 horas da manhã, eu tava lá, né? Enfim, a sua bolsa estourou dela? Não, meu tampão caiu. E aí, só que eu demoro muito pra entrar em trabalho de parto. Então assim, do primeiro sintoma até eu entrar no trabalho de parto efetivo, às vezes vai o dia inteiro. Naquelas contações que vão e voltam o dia inteiro. Não, a gente teve que ir e voltar do hospital, e como era a final da Copa do Mundo, a gente voltou 2 pegou vezes uma blitz, né, por causa de, enfim, que acho que todo mundo, né, tava em clima de festa. Mas eu tava lá às 4 da manhã, né, olhando no vidro, assim, do hospital, sozinho na maternidade, a pediatra chegando para pesar a menina e tal. Eu falei assim, pô, Deus, eu já tenho um menino, já tenho uma menina, essa daqui vai ser igual, né, a primeira, e cara, é completamente diferente. Completamente. Outra, ela é toda sorridente, toda simpática, toda maternal, aberta, toda carinhosa. Então foi uma experiência incrível. Enfim, essa diversidade, multiplicidade, assim, né? Obrigada, gente, pelo apoio que vocês estão dando pra lá, né, Bruna? Vamos agradecer. Eu preciso muito me policiar pra gente não perder o foco mesmo do tema desse episódio, porque eu acho incrível a vida que vocês levam, eu sou fã de verdade. Então, vocês estão aqui porque existe um carinho muito grande, agora conhecendo pessoalmente, mas já faz tempo pelas redes sociais, né? Mas, bom, vamos falar então sobre a sua dedicação integral à maternidade. Mariana, como foi optar por querer cuidar integralmente da casa, dos filhos? Como foi tomada essa decisão? Olha, essa decisão, ela foi tomada assim, não foi do dia para a noite, tá? Foi uma decisão que primeiro eu coloquei em oração para que Deus me iluminasse e me mostrasse o melhor caminho. Eu conversei muito com o Carlos, então era assim, ao longo de pelo menos um ano que eu comecei a martelar essa ideia no meu coração, eu comecei a falar, eu quero começar a acompanhar mais os meus filhos, eu quero estar mais perto deles. E aí, só que eu também amava trabalhar, tá? Então assim, quando eu saía para trabalhar, eu sentava na mesa do meu escritório e eu falava, ufa, hora de descanso. É isso. Eu penso isso. Então, toda vez que eu chegava no meu escritório, eu sentava e eu falava, agora eu vou descansar. E eu passava o dia inteiro fazendo um monte de coisa, resolvendo problema, mas eu estava descansando. Na minha casa eu tinha muito trabalho. E aí teve uma vez que a minha filha foi passar num PS, você vai lembrar, amor, e aí o médico chegou pra gente, o pediatra, e fez assim, você sabe que agora aqui é o meu momento de descanso. Aí eu e meu marido fizemos, como é que é, doutor? Você tá quantas horas trabalhando? Ele, tô umas 12. Mas aqui eu tô descansando. Porque eu passo o final de semana inteiro trabalhando na minha casa. Eu falei, poxa, doutor, parabéns, essa é a minha vida. Então foi isso, eu fui rezando, eu fui conversando com o Carlos, eu fui amadurecendo essa ideia. Eu acho que essa é uma decisão que a mulher tem que tomar muito consciente, porque senão ela dá muita frustração. Ela causa também aquele sentimento que a mulher se sente inferior. Ai, eu só fico em casa, então dá um pouco de depressão, sabe? E não é você ficar na sua casa, ele é um trabalho muito lindo, ele é muito nobre. É que é invisível, é um trabalho invisível. Ele é invisível. Sim, que é para manter as coisas. Sim. É diferente da produção, né? Então, você está numa empresa, você está produzindo alguma coisa, né? Que as pessoas veem ali, o crescimento das crianças é como se fosse algo natural, e não é? Né? Não é. É um alto investimento para criar bons indivíduos, né? Eu brinco, gente, educar aquele trabalho de formiguinha, né? É 1 milhão de nãos que você vai falar e que no momento certo você vai olhar e vai falar, cara, valeu a pena. Seu filho fazendo certo. Existe uma quando cobrança, você não né? está vendo. Esse é o trabalho importante, né?
Mariana estava falando sobre essa questão da valorização, né, de não ser valorizado, de ser um trabalho invisível, que ninguém reconhece. E eu fiquei pensando muito, né, no que se diz sobre a sociedade da falta de valorização do professor, que obviamente existe, né, se coloca na formação, a importância do professor na formação desse indivíduo do futuro, do cidadão do futuro. E é real isso. Mas se o professor é tão importante para esse cidadão do futuro, imagina a mãe. É a mãe que está presente desde o início, criando essa criança, trazendo os valores, a ética. A gente tem uma série de estudos na neurociência mostrando que os pais, mas especialmente a mãe, tem um grande efeito no desenvolvimento da linguagem, no desenvolvimento das funções executivas, da regulação emocional. Funções executivas vocês já ouviram falar? Quais são? Quais são? Pode ser que sim, mas não por esse termo. Acho que não, porque é bem específico da neuropsicologia. As funções executivas são aquelas habilidades que estão mais relacionadas ao córtex pré-frontal. Tem a ver com autonomia, com autorregulação, com direcionar seu comportamento para a meta, com organização, com planejamento. Então, aquela criança aquele indivíduo, né, que vai ter mais regulação do comportamento, regulação emocional, vai ter mais autonomia, vai saber tomar boas decisões, são aqueles que têm melhores funções executivas. Né? E essas funções executivas são desenvolvidas muito especialmente, lógico, ao longo do desenvolvimento, mas especialmente ali no início da infância com a presença dos pais e modelo desses pais. Então, os pais estão modelando o tempo inteiro esses filhos, né? Então, imagina o impacto, né, da presença dessa mãe, desses pais, para o desenvolvimento da criança, né? A escolarização é muito importante, mas eu vejo que a literatura diz, né, que a presença desses pais vão dizer muito sobre esse desenvolvimento emocional, cognitivo, moral, né, sobre o desenvolvimento das crianças. Carlos, a gente estava falando sobre essa educação dos educadores, né? Eu vou deixar até para você fazer esse comentário, porque você indicou um livro aqui, conversando nos bastidores com a gente, mas a gente também estava falando sobre isso, sobre o papel que o pai e a mãe têm. Então, como os filhos veem, o que eles se inspiram, na verdade, na mãe e no que eles se inspiram no pai, né? Você estava colocando isso mais em detalhe. Fala um pouquinho sobre isso. É muito louco, na verdade, porque tem vários aspectos interessantes sobre essa fala de agora, né? Então, o primeiro que eu queria falar um pouco, pensando como pai, pensando como pessoa assim do mercado, é que esse investimento, né, por exemplo, que a Mariana faz, é aquela ação que paga dividendo no longo prazo, né? Tipo, você não tá vendo hoje em dia o que ela tá rendendo, mas no final, como o Sean Arcor fala até no curso de felicidade lá de Harvard, ele fala isso, né? Que, na verdade, o que mais impacta para nós, na nossa felicidade, é a qualidade das relações. Então, no fundo, você está cultivando essas relações, né? Quão importante isso não é, cara? Isso é super importante. Muito mais do que algumas coisas que vão pagar no curto prazo, né? E às vezes não vão ser tão importantes. Enfim, mas com relação a isso que você falou, tem um livro bem interessante que eu deixo aqui como dica para o pessoal, que chama O Novo Papel do Pai. Ele é de um jornalista americano, chama Paul Rayburn, editado aqui no Brasil também, tem traduzido. E, enfim, ele fala sobre muito o papel do pai e o papel da mãe na educação. E ele fala assim que quando na aquisição da linguagem, a mãe, logicamente, ela é muito importante, mas ela sempre vai estar em casa e ela é vista pela criança como aquele ambiente de conforto, como, né, o que sempre está lá, como familiar. E o pai, muitas vezes, ele é visto como a aventura, como a brincadeira. Então, o pai, a criança presta muitas vezes mais atenção na linguagem, na forma como o pai se comunica, porque aquilo dá um elemento de surpresa, de diferença no dia a dia dela, né? Então, como é importante o pai participar nesse momento, também propor essas brincadeiras, falar muito com os filhos. Então, é fantástico como existe essa complementariedade e como é importante, na verdade, né, o casal também poder se conectar, falar. E aí, eu ia falar também um terceiro aspecto muito importante aí, que a Bruna falou, que, cara, como a gente é importante no desenvolvimento dos indivíduos, no desenvolvimento da sociedade, no desenvolvimento do futuro. A gente tem esse papel e a gente muitas vezes faz esse papel de forma completamente não intencional. Então, eu nem sei,
nossa, é verdade, eu estou formando uma pessoa, ela está passando por essas etapas, eu posso influir dessa forma nela, mas eu não tenho essa consciência. Caramba, cara. Tem que ser um momento agora realmente assim de virada de chave, já que a gente tem tantos dados, né, tanta mais base científica, enfim, estudos, capacidade, informação, compartilhamento, da gente, todo mundo tomar consciência e falar assim, cara, a gente precisa mudar a forma como a gente atua, ou pelo menos se formar muito mais para a gente conseguir fazer o melhor por essas crianças, né? Mariana, eu já sei essa resposta, mas para quem não conhece, ou quem conhece pouco de você, ou quem acompanha pouco, você estuda para se preparar, para cuidar da casa, das crianças e de toda a rotina que você tem? Eu me preparo, assim, todo ano, a cada 6 meses, eu faço a rotina das crianças. E aí eu faço todo um preparo para poder organizar melhor junto com o Carlos. Nós somos um casal que lemos muito, estudamos muito para poder estar perto dos nossos filhos, né? Porque educar é um trabalho de formiguinha. É um trabalho que, assim, muitas vezes a gente não vê a curto prazo, como o Carlos falou. É um trabalho que você vai ver a longo prazo. E é isso, essa é aquela gratidão, aquele amor que você vê pulando para fora quando seu filho está fazendo certo, né? Nossa, mamãe, aconteceu isso e isso. Ou até quando a mãe dos amigos, eles vêm chegar para mim, nossa, Maria, aconteceu isso e isso. E foi seu filho que agiu dessa forma. Eu falo, sério? Porque muitas vezes as crianças não voltam pra gente, né? Algumas coisas a gente eles... fica sabendo, é verdade. Não, então, tipo, já aconteceu algumas coisas que, tipo, tava tendo um desentendimento na sala de aula de um menino com uma menina, e o único menino que se meteu no meio para defender a menina foi o meu. E aquilo me deu eu cheguei, abracei ele e falei, filho, isso mesmo, parabéns. Ninguém pode brigar com uma mulher. E o seu papel como homem é defendê-la. Eu preciso que você tenha isso em mente. Você só precisa praticar na sua casa. Mas relação entre irmãos é diferente. Não, mas lá o jogo é meio desequilibrado, né? Porque são 8 meninas e 4 meninos, entendeu? Coitados dos meninos, Não, os meninos. né? Vocês são a Interessante, a minoria. gente não tem métricas, né, do trabalho da mãe em casa. Não tem, como tem numa empresa, por exemplo. Não tem. Não tem. Mesmo eu com os pacientes, a gente tem algumas métricas, por mais, né, que sejam de humanas e tal. Agora, o trabalho da mãe, qual que é a métrica, né? O que vai acontecendo no dia a dia. Como né? mede, exatamente. É o que a gente fala. Como que a gente mede essa valorização? Eu vou te fazer uma pergunta e depois eu quero que a Bruna complemente pra gente. Você disse que foi no 5º filho que você parou de trabalhar fora. Isso. Você também falou que foi uma decisão bem pensada, que vocês vinham conversando. Foi bem pensada do 4º pro 5º filho, do 3º pro 4º, já tem essa medida? Agora eu não lembro. Acho que do 4 pro 5. Do 4 pro 5. É porque até a 4ª a gente nem tinha babá. Eu não tinha babá. Eram só vocês. Era só eu e ele que fazia tudo. Eu tinha uma pessoa que me ajudava com a casa, mas quem fazia tudo em relação às crianças era eu e ele. Então, quando eu precisava, sei lá, desde que eu casei, eu tinha um momento com o Carlos. Então, aí eu tinha minha funcionária que eu falava, você pode dormir uma noite pra mim? Com as crianças, ou se de repente eu não tinha ninguém e eu queria assistir um cinema com o Carlos. Eu ia para casa da minha irmã, deixava minha filha lá dormindo, a gente ia pro cinema, voltava, eu pegava ela. Então, assim, a gente sempre teve essa vida de nós dois fazendo tudo. No meu 4º filho foi quando eu tive o pior baby blues. E aí a minha mãe falou, filha, para de loucura e pega uma babá para te ajudar. Aí eu peguei e falei, mãe, mas eu dou conta. E aí foi quando ela se segurou e falou, eu sei que você dá conta. Eu sei da sua capacidade, eu sei da sua força. Mas você precisa de ajuda. Mas você precisa de ajuda. Isso não vai te tornar fraca, vai te tornar forte, porque você vai conseguir descansar. E hoje é um detalhe muito importante que as mulheres não fazem mais. Descanso. Fala a verdade, quantas vezes você deitou à tarde que você não se sentiu mal? Todas as vezes. Todas as vezes que eu deitava. Então, a minha pergunta era justamente pra gente falar sobre culpa. Porque se você teve um tempo aí pra você pensar, pra amadurecer a ideia, pra vocês conversarem, menos culpa ou mais culpa por causa desse tempo? Você sente isso ainda hoje? Você acabou de falar que quando você deita à tarde, sim. Olha, aqui assim, a culpa, eu tenho visto ela de uma maneira muito relativa. Por que relativa? Nem sei se esse seria o termo certo. Mas assim, quando eu tô fazendo algo, eu me foco naquilo. Então eu não vou colocar uma culpa porque eu estou trabalhando. Então, por exemplo, se eu tô produzindo um conteúdo lá pro meu perfil, e é o que eu preciso fazer naquele momento,
Eu não posso colocar uma culpa por eu estar fazendo aquilo. Eu mudei o foco da minha cabeça. Deu para tirar esse peso da culpa. Então, hoje, quando eu deito, que eu me sentia muito culpada, eu lembro da minha primeira filha, gente, quando eu deitei à tarde, ela dormiu, e eu fui dormir, na hora que eu deitei, eu falei, cara, mas eu tenho muita coisa para fazer, eu não posso dormir. E hoje, quando eu deito, assim, quando eu estava com as gêmeas recém-nascidas, e eu precisava descansar para poder cuidar delas bem, eu falava, não, eu vou dormir porque é pelos meus filhos que eu preciso fazer isso. Eu preciso estar bem. Então, acho que esse é o ponto que a mulher precisa ter a consciência. Ela tem que fazer por ela. E não pela culpa, não, eu preciso trabalhar por isso. Você quer fazer? Você estar feliz? Esse é o ponto importante. Eu acho que assim, desculpa, só uma questão que, óbvio, todos nós somos vulneráveis, né? Sim. Óbvio. E acho que também, como ela falou, no primeiro filho, muitas vezes a gente não sabe simplesmente comunicar esses sentimentos. Então a gente não sabe como que a gente equilibra esse jogo, né? Como que a gente vai falar, será que eu posso falar isso? Como será que as pessoas, elas vão me julgar, né? Que é um aspecto que vocês estavam falando muito isso. E no fundo, cara, a gente não consegue dar se a gente não tá nutrido, né? Se a gente não consegue estar descansado, relativamente bem alimentado, com um pouquinho, né, de não tanta privação de sono, acho que faz sentido, né? Para desempenhar melhor a atividade de mãe. Até porque se você amamenta o seu filho tempo integral, se você não dorme, a sua produção de leite cai. Se você não dorme, se você não bebe come, água, se você não então, come. Assim, são uma lista de coisas que você precisa fazer para você ter uma boa produção de leite pelo seu filho. Sim. E o descanso é o item número 1. Se você dormiu bem à noite, se você conseguiu descansar ao longo do dia, você vai ter muito leite pro seu filho. Sim. Pode falar, Carlos. Não, é que tem 2 livros bem engraçados, né? Que um lançou agora, um chama Educar Sem Surtar. Vai anotando aí o nome desses livros pra gente focar nesse link depois, é que todo mundo vai perguntar, eu tenho certeza. Não, um chama Educar Sem Surtar, porque daí, tipo, você já pega, né? Imagina. A Bruna falou, a criança já nasce e vem da mãe gritando. Então... É verdade. E aí o outro é... Péssima impressão. Tem um que é em inglês, que não é o mesmo, é How to Not Lose Your Shit with Your Kids, que eu acho, tipo... Traduz aí o título pra nossa audiência, cara. Traduz aí essa frase. Essa responsabilidade é sua. Como não perder o controle. Não fazer besteira. Exato. Com o seu filho. Então, porque, tipo, cara, no fundo, é isso. Como a gente administra esse psicológico, né? Sim. Estando completamente cansado, enfim... overwhelming, assim, né? Mas é que hoje a gente tem mecanismos que antigamente não tinha, né? Hoje a gente tem muitos cursos legais. Então, eu lembro quando a minha filha nasceu, eu fiz vários cursos. Primeiro, os passos para filhos de 0 a 5 anos. Aí depois eu fiz os passos para poder aprender a educação dela, tipo, naquela fase mais desafiadora, que é dos 5 aos 8, 9 anos, que é quando a criança começa a querer argumentar com você. Então, assim, eu estou sempre estudando, eu estou sempre fazendo cursos legais com pessoas que eu considero de confiança, porque é isso, né? Educar você tá, tipo, no escuro. Exato. Todo mundo no mesmo barco. Pra tudo, né? Pra tudo, né? Por que não vai estudar pra ser mãe e pai? Você estuda, você se atualiza, porque sim, eu sei porque eu te sigo, mas é constante, exatamente. E cada vez tem uma coisa pra gente aprender. A maternidade é isso, né? É uma constância de aprendizados. Eu queria te perguntar sobre essa culpa. Você atende mães que chegam para você com essas questões? Quero parar de trabalhar? Não quero? Sim. Quero só trabalhar? Não quero cuidar dos filhos? Ou então quero cuidar integralmente? Como que é esse termômetro na sua carreira, no que você atende? E como que você ajuda a lidar com esse sentimento? Porque ele vem seguido da palavra maternidade. E eu digo isso, pelo menos para mim veio, né? Não vou dizer para todas, porque a maternidade é algo particular para cada uma leva de um jeito. Umas querem trabalhar, umas não querem nem ficar em casa, outras querem ficar em tempo integral. E eu acho que a maternidade ela é construída da forma que se encaixa melhor pra gente. Mas tem uma coisa que na maternidade para todas é única. A culpa. Então, a culpa toda mãe tem culpa. Não quis generalizar, mas para mim veio. A culpa é regra, e é o que eu falo muito para as mães. A gente tem que usar a culpa a nosso favor.
A culpa, ela vai existir. Dá para fazer? A gente tá, né, a gente precisa estar sempre neste movimento, nessa tentativa, vamos dizer assim. Porque a culpa, ela vai nos dizer sobre alguma falta, sobre o nosso propósito, sobre o nosso valor. Então, a Mari, por exemplo, falou do quanto ela estudou para ser mãe. O quanto isso é importante. Mas a gente pode estudar muita coisa e ficar doida também. Então, a gente tem que estar com os nossos valores bem alinhados. Né? O que nos rege na vida, para que nos ajude a escolher qual informação vai ser essencial para mim, que talvez seja diferente para outra mãe. Né? E lidar com a culpa é nesse sentido, de olha, isso ela é um sinal, um alarme de que alguma coisa que precisa ser olhada. Porque a gente sempre vai ter aquela história, né? Se eu tenho que escolher, isso envolve perder. Sempre. Né? Então, tem uma renúncia, né? Sempre tem uma renúncia. Sempre, né? Então, trabalhar, eu gostava muito de trabalhar. Mas então, como eu faço essa escolha? Então, tem muito a ver com o seu propósito, com o seu valor. Olha, eu gosto de muitas coisas, eu não consigo fazer tudo que eu gosto na minha vida. Então, eu vou ter que realmente escolher o que eu prefiro perder. Então, para algumas mães, vai preferir perder um aspecto mais relacionado à maternidade, tudo bem, porque eu estou bem feliz com a outra parte da maternidade. Para algumas mães, não, eu prefiro perder a parte do trabalho, e isso vai ser muito pessoal. Então, o raciocínio sempre vai ser guiado pelos próprios valores. Sim. Carlos, você teve resistência em algum momento dessa conversa sua com a Mari, de parar de trabalhar fora, não parar? Existiu alguma resistência de início, de meio, de fim, em algum momento, ou você sempre foi a rede de apoio que ela precisava? Não, a Mariana sempre colaborou muito com a nossa casa, né? Então ela sempre teve esse papel também, né? Ela é super provedora e ajuda sempre ajudou desde o começo. E então, assim, eu me preocupei, sem dúvida, no começo, porque daí a gente não sabe o que vai acontecer, né? Em primeiro lugar. Então, exato. E aí, agora Acho que esse é o primeiro ponto. Esse é o ponto que mais pega toda mulher, né? É o quanto isso vai impactar financeiramente dentro da minha casa, da minha vida. A partir do momento que eu parar de trabalhar, o quanto que isso impacta a minha vida? Obviamente, a qualidade, né, dos meus filhos, que eles tiveram em passar mais tempo com a mãe, poder ela ter essa dedicação muito mais possível para eles. Eu não digo exclusiva, porque a Mariana, como ela tem todas as profissões que você falou, são muitos stakeholders, né? Não é um negócio só. Enfim, simples assim. Exatamente, não é 100% exclusivo, mas enfim. Mas aí, óbvio, hoje existem, acho que, possibilidades, como surgiu essa possibilidade da Mariana ter agora essa profissão também, né, de ser compartilhar a minha vida na internet. Então, o Coração de Mami hoje, ele ajuda muitas mulheres a conseguirem chegar a uma maternidade de uma maneira muito mais leve, com muito mais amor, que é possível, sim, você ser mãe, você ser uma profissional incrível, você ser uma mulher, basta a maneira que você olhar para a sua vida. E assim, o que eu gostaria de falar, que talvez não seja uma resposta 100% direta, cara, essa janela, né, de desenvolvimento do seu filho, ela só vai se dar nesse período. Pode ser que você tenha um período, né, como a Bruna falou aí, que você tenha que fazer uma renúncia, que você tenha que abrir mão. Mas hoje, estudando o que eu estudei, vendo o que eu já vi dos meus filhos, cara, é muito melhor você renunciar a alguns poucos anos da carreira ou alguns, né, dinheiros, do que você renunciar à infância do seu filho. A infância do seu filho não volta mais. Passa muito rápido. Esse período da fase de ouro, da fase de prata, que é onde ele vai adquirir, né, as habilidades dele, como ela falou, que ele vai desenvolver de fato o cérebro dele, que, cara, você vai descobrir, ele vai descobrir as coisas junto com você, é um tesouro muito maior do que, cara, qualquer coisa que a sua profissão possa te dar. Sim. Então eu, né, passei na época da faculdade por lugares de alta produção e eu vi pessoas que se arrependeram, enfim, profundamente de ter escolhido apenas a profissão e não a maternidade, e fisicamente sofriam e davam demonstrações disso. Então hoje, olhando, cara,
que tesouro é eu poder vivenciar esses primeiros anos dos meus filhos. Então, eu acredito que ela fez uma decisão que foi muito boa para nós. Mas assim, é um assunto da rede de apoio. O Carlos, desde quando a gente casou, eu falo muito da rede de apoio lá no meu perfil. Sim. E o Carlos é, assim, a minha principal rede de apoio. E é muito engraçado, porque toda vez que eu falo, não, o Carlos é minha rede de apoio, as pessoas falam, mas como assim seu marido? Eu falo, gente, o seu marido é a sua principal e a melhor rede de apoio que você pode ter. Sim. É com ele que você pode deixar seu filho. Ai, putz, tô muito cansada, amor, posso sair com as minhas amigas hoje? Lógico, amor, eu dou conta aqui. Sem ficar preocupado com qualquer situação. Que ele colocou as crianças na cama, que ele deu conta. Então, assim, quando a Maria Filomena era bebezinha, eu queria ir pra missa e o pediatra tinha proibido a gente de sair com ela. Porque a mãe de primeira viagem tinha levado ela para todos os lugares até tomar uma bronca. Então a gente começou a se revezar para poder assistir a missa. Ele assistia em um horário, eu assistia em outro. E eu falei, amor, vou pra missa agora. E ele, tudo bem. Ela tinha o quê? Uns 3 meses? Nem isso. Eu lembro pelo jogo que estava tendo no dia, mas enfim. Eu sei que ela me chorou da hora que eu saí até a hora que eu voltei. Ele não te ligou? Nada. Eu assisti a missa tranquila. Ele deu uma madeira, ele trocou fralda, mas isso ele sempre fez. E eu sempre deixei também, tá, Bah? Eu sempre fui aquela mãe que eu queria que meu marido participasse de tudo. Então, sabe quantas vezes ele colocou fralda errada? Um monte. Ele teve que retrocar todas, até porque vazou. Num programa ao vivo, eu fiz isso, tomei bronca da apresentadora. Você não vai passar a pomada? Foi mal. Não, eu sempre passo, viu? Só hoje que teve esse lapso. É por isso. Mas é isso, a gente precisa deixar os pais participarem. Verdade. Putz, vai fazer errado? Qual é o problema dele colocar a fralda errada? Bruna, e aí, desculpa, pode falar. Não, pode falar. Perdão. Bruna, eu acho que esse ponto que a Mari trouxe é muito importante para a gente comentar sobre trazer o pai para maternidade, então para parentalidade, né? Para educação, para criação, para desde o princípio. Sim. Qual é a importância disso? E as mulheres fazem isso? Então, assim, acho que o recado é especialmente para as mães talvez mais controladoras, né? Que precisam deixar realmente os pais participarem. Por quê? Talvez as mães saibam mais por intuição, não sei. Né? A sociedade acaba colocando muito essa responsabilidade do saber maternar na mãe e menos com o pai. Então, às vezes, o pai meio que compra essa ideia de que ele sabe menos com a mãe também compra essa ideia de que sabe mais que o pai e vai deixando o pai mais assistindo, mais obedecendo o que precisa ser feito, mas olhando o que está acontecendo na relação da mãe e do filho, em vez de estar integrado ali, né? E o pai precisa participar muito mais desde sempre, né? Lógico que os pais vão ter algumas habilidades diferentes das mães, sim, etc, né? Mas esse vínculo precisa ser estabelecido, inclusive para constituição da identidade de pai também, e futuramente da forma como ele vai criar o filho, enfim, a forma como ele vai entender ali que ele não tá só alguém assistindo, só alguém ajudando, né? Mas alguém que realmente cria o filho. Que é essa rede de apoio. Sim. Eu acho que a gente tem um desafio muito maior do que os nossos pais, ou mesmo do que, cara, a geração anterior a gente, por assim dizer, porque, cara, hoje tem toda a questão de telas, internet, abundância, né? Digital. Sim. Então, se o pai, ele não começa a exercer a influência que ele deve sobre o filho dele e não aprende a se comunicar com ele, o filho dele começa a se comunicar com ele, eles vão começando a compartilhar momentos, óbvio que, né, exatamente, todos os streamings e todas as possibilidades que ele tem, os celulares, eles vão se comunicar antes do que o pai vai ficar atrás, né? Em que posição vai estar o pai na comunicação, enfim, na influência do filho? Sim. Fica essa dúvida. Inclusive, para quando a mãe realmente vê que precisa da presença do pai solicitar, isso não seja algo que ela vai até ficar frustrada, porque o pai não está tendo iniciativa sozinho, né? De exigir isso do pai, sendo que, na verdade, ele não teve a oportunidade de experimentar, de treinar isso antes. Sim. Mari, a gente, então, falou aqui, até a abertura, eu comentei sobre isso, sobre a posição, o espaço que a mulher tem buscado no mercado de trabalho, que não é suficiente ainda em comparação à liderança masculina, né, o que a gente vê hoje, mas o caminho está aí, está acontecendo, enfim. Mas você é mãe integral,
Você ouve comentários preconceituosos? Você ouve... Tem haters? Um monte. Existem haters? Um monte. A hater sempre teve, né? Muito antes de eu ter rede social, eu já tinha haters e pessoas falando na minha cara. O que as pessoas falam pra você? Como assim você tem tudo isso de filho? Mas que absurdo! Quem coloca tanto filho no mundo? Você é louca. Você é louca? É. Daí pra baixo. E assim, tipo, várias vezes a gente tava no shopping, que hoje mais não, tá? Por conta do meu perfil Coração de Mãe, então as pessoas vêm falar com a gente. Alguns que não me conhecem, mas eles têm uma reação diferente, tá? Outro dia eu tava no shopping com o Carlos, a gente tava com o quê? Com umas 8, 10 crianças. E aí eles estavam brincando numa loja, e eu tava parada na porta, pra nenhuma criança fugir, obviamente. Então eu sempre fico parada na porta, a gente fica sempre estratégico, pra tipo, não acontecer nada. Não perder nenhuma criança. E aí, de repente, eu vejo um casal sentado no banco, conversando e se cutucando. E eu vi eles olhando pras crianças e pro meu marido. E eles faziam assim, será que é tudo dele? Não. Parece com ele. Mas não parece com ela. Será que tem primos no meio? Aí o cara não se aguentou. E o homem foi falar com o Carlos. E ele, é tudo seu? Quantos são? Lembra? Aqui são 10. Contando tudo. Não, é que várias vezes é bem espontâneo, assim, sabe? Tipo, a pessoa, ela simplesmente, ela emerge nesse pensamento e ela começa, tipo, contar, às vezes a gente tá andando em direção a algum lugar, alguém tá contando. Isso é... E aí, isso é o natural. Natural, imagino. Aí outro dia a gente saiu do elevador lá no shopping mesmo, e aí tinha até um cara meio nipônico igual eu, acho que ele tinha 3 filhos e tal. Ele, nossa, quantos? Aí a gente falou, não, aqui tem 8. Ele, tá louco? Aí, tipo... Então, tipo, você vê que a pessoa não é que ela fez por mal. É uma reação natural dela, entendeu? Então, tipo assim, a gente já tá acostumado com a reação das pessoas. É, mas na rede social, hater, cara, tem muita. Praticamente Você assim, também uma tem, torcida. Carlos? Te criticam também? Cara, provavelmente é que eu não tenho tanto tempo pra ficar olhando os comentários. Até deveria ter, mas sempre tem alguma coisa, tipo, falando isso. Mas no começo, você acha que assim é ruim, né? Você quer evitar. Mas depois você vê 2 coisas. Primeiro, que é inevitável. E depois que, no fundo, esse diálogo, né, essa polêmica, ela é boa. Porque a pessoa ela vai exprimir naturalmente o que está um pouco na opinião dela. E tudo bem. Tipo, é a maneira como ela enxerga a vida. E aí, outra pessoa, legal também, que eles defendem a gente lá. Tem timeline lá que tem, sei lá, 20 mil comentários, negócios absurdos. Assim, tem uma tipo, galera falando mal, mas é que tem outro, lá já vem defendendo. Né? Mas isso acho que abre a perspectiva da pessoa poder, de repente, ver que existem pessoas que vivem assim e que é uma possibilidade. Porque tem um movimento, na minha opinião, um movimento bem anti-maternidade hoje em dia. Assim, acho que a maternidade é muito difícil, é muito pesado, né, algo assim que, enfim. Tem esses comentários de altura. Hoje a maternidade ela é vista como um fardo muito grande, tá? Então, assim, que a mulher que é mãe, ela é assim, nossa, porque os meus filhos me dão trabalho, nossa, porque minha casa é desse jeito, meu marido é daquele. E assim, elas não conseguem enxergar a beleza de tudo isso. E eu já sou o oposto. Mesmo quando eu trabalhava fora, Mari, você sentia culpa de trabalhar fora? Por muitos anos eu senti. Mas sabe como a minha culpa passou? Eu preciso trabalhar, eu ajudo na minha casa, então a partir de agora eu não vou ter mais culpa. Então tudo que eu faço hoje, primeiro eu olho para Deus, então eu falo, Jesus, eu tenho que fazer tal coisa, vou fazer, então tudo que eu faço rápido, para poder andar rápido e poder voltar para os meus filhos. Sim. Então isso alivia muito a culpa. Então se você trabalha e você precisa trabalhar ou porque você gosta, faz com amor, porque aí não precisa ter culpa. Sim. E é isso, e hoje a maternidade tem essa culpa, esse peso grande desse movimento contrário que faz dessa maternidade um fardo. Sim. Que os meus filhos são pesados. Gente, eu tenho 12 filhos, imagina, se para vocês é pesado com 1 ou 2, imagina para mim que são 12. Eu passo exatamente pelos mesmos problemas. E qual a diferença de mim para as outras mães? A maneira que eu olho para tudo isso. Então, primeiro eu olho para Deus. Isso, como que você recebe essas críticas, né? E se isso influencia você mentalmente, emocionalmente, a sua saúde mental, como que você equilibra ela, a sua saúde emocional, para você dar conta? Primeiro ali da sua casa, né, com seus 12 filhos, com seu marido, e segundo também das suas redes sociais, porque se você é uma influenciadora hoje, você resolveu expor
expor a sua vida, a sua rotina, os seus filhos, a sua situação, você sabe que você está sujeita a isso. Como que você trabalha a sua saúde emocional para isso? Olha, eu sou católica, então eu rezo todos os dias, tá? Eu vou à missa todos os dias, eu acho que ali está a minha base. Então, como eu disse, muito antes de eu ter uma rede social, eu já escutava muito haters de amigas, de pessoas conhecidas que vinham e falavam na minha cara todos absurdos. E assim, o que me deixava mais triste, porque era na frente das crianças. E eu não podia responder com grosseria para aquelas pessoas, porque que eu estaria ensinando aos meus filhos? Que todo mundo que viesse me maltratar, eu tinha que responder com grosseria. E eu não acho que é assim que a gente defende a nossa verdade. Eu acho que a gente combate o mal com amor. Então, todas as pessoas que chegaram para mim, para me maltratar, eu sempre respondi com carinho. Por que você tem tudo isso de filho? Que absurdo. Olha, porque a razão da minha vida são os meus filhos. Essa é uma decisão minha e do meu marido. E eu sou muito feliz. Eles entendiam isso? Algum deles... Eu vou te perguntar, eu estou te perguntando isso, eu vou justificar e depois, Bruna, você vai comentar. Porque eu também já ouvi comentários assim e, como eu falei para vocês antes, eu gostaria muito de ter mais um. Eu tenho 2 e eu gostaria muito de ter o terceiro. Estou aqui no convencimento. Mas eu ouço muito das pessoas, você é louca. Imagina, já tem 2. E das minhas amigas, eu sou a única que tem 2. Das minhas amigas, a gente tem um grupo, eu sou a única que tem 2. Outras têm 1. E, nossa, não, já tô satisfeita, chega com 1, já tá bom. Mas é porque elas não sabem o benefício de ter 2. Não sabem, exato. É que elas pensam porque é o seguinte, nossa, eu tenho um filho, já me dá muito trabalho, se eu tiver o segundo vai ser o trabalho dobrado. E não é. E não é. O trabalho é, dividido, gente. E uma delas, uma vez comentou isso na frente do meu mais velho. E ele ouviu, eu não entendi que ele tinha escutado, mas ele absorveu aquela informação. E um dia, numa correria da rotina de casa, não, pega isso, não, eu já falei pra você, vamos logo, a gente tá atrasado. A gente entrou no elevador e ele fez assim, meus filhos dá trabalho, né, mãe? Ai, tadinho. Meu Deus, quem foi que falou isso? Porque não fui eu. E aí eu fiquei buscando onde foi. Fui falar com meu marido, falei, você falou em algum momento? Porque de onde surgiu? A gente nunca falaria isso na frente dele, nem pra ele, onde foi? E aí eu retomei a memória e eu falei, lembrei o dia que foi ali. Que falaram, imagina, você é louca, mais 1, 2 já dá trabalho suficiente. 1 dá trabalho, você já tem 2. Eu falei, foi ali. Então... Mas não é mentira, dá trabalho. Não, dá trabalho. Mas tudo dá trabalho. Mas não era pra uma criança de 7 anos entender que ele dá trabalho. Com qual alegria e amor eu faço meu trabalho. Exatamente. Dá trabalho, como qualquer outro trabalho. Mas aí voltando à sua saúde emocional e mental. Então eu rezo bastante, tá? Eu faço, a minha terapia é conversar com o sacerdote, então quando eu tô triste, eu faço direção espiritual, não que a terapia não seja importante, tá? Você faz terapia também? Não, eu faço terapia com as minhas irmãs. Ótimo. Então quando eu preciso eu ligo pra elas, entendeu? A gente faz uma terapia ali em grupo, mas é porque, tipo, bom, primeiro, fazer terapia precisa ter dinheiro, e ter dinheiro nunca foi algo que sobrou na minha casa, então sempre que sobrava era pros meus filhos. Mas eu considero a terapia muito importante. Então, como eu nunca tinha aquela possibilidade, então eu me aconselhava com o sacerdote, com a minha mãe, com as minhas irmãs, porque é muito importante você conversar com alguém, poder colocar para fora, para que esses sentimentos ruins, que as pessoas falem, não entrem no nosso coração, sabe? A partir do momento que você coloca para fora, aquilo já saiu da sua vida. E eu sou dessa, gente, o que eu colocar para fora, eu não penso mais. É porque também tem uma questão de alguns comentários, e especificamente uma ou outra publicação, né, uma que me veio, aí foram injustas, até porque você às vezes concede uma entrevista ou deixa uma pessoa, sei lá, entrar na sua casa e parece que ela tem um propósito e no fundo ela coloca um outro enfoque na matéria. Então assim, quando existe uma injustiça, aí a gente comenta, responde e fala, pô, isso foi chato, isso realmente é uma coisa que, né, interiormente um pouco me agrediu, né, me deu um sentimento ruim. Mas acho que assim, também em casa é tanta informação e tanta responsabilidade que a gente acaba nem tendo tempo para pequenas coisas que vão acontecer do dia a dia, exatamente, que acontecem. E te respondendo, é o que você me perguntou, como que as crianças ficam, né? Para as crianças, eles não veem tanto esse impacto. Por quê? Porque toda vez que eu vejo um comentário maldoso na minha frente, eu faço questão de mostrar para as crianças o quanto eles são importantes e essenciais na minha vida. Que eu sou essa Mariana hoje graças a eles. Então eu faço muita questão de enaltecê-los, sabe? De mostrar o quanto é bom
ter filhos. Dá trabalho, dá trabalho na vida. E eu sempre digo, gente, a decisão de ter filhos pertence a somente 2 pessoas e mais ninguém tem que falar. Ao casal e a Deus. Sim. Ponto final. Ah, Mari, você fala o que para suas amigas? Olha, eu sempre incentivo que elas possam, se elas deixarem Deus agir na vida delas, deixa, porque se Deus te der mais um filho, vai ser um presente maior ainda para você. Eu não conheço uma pessoa que teve um filho que se arrependeu, mas eu conheço trocentas mulheres que não tiveram filhos e se arrependeram depois. E aí, às vezes, chega numa fase que não tem não volta. o que fazer. Bah, eu já escutei de mulheres mais velhas, depois que elas acabaram comigo, e a gente acabou ficando amiguinha, tudo, delas virarem para mim, depois de um tempo, e falarem assim, você sabe, Mari, que olhando pra minha vida agora, caberia mais um filho. Eu falo, puxa, que pena. Porque agora não dá pra voltar pra trás. E assim, às vezes a gente tá naquele olho do furacão e não sabe, e não consegue enxergar que caberia mais um filho ali naquele momento. Que um filho não te daria mais trabalho. Seria diferente, ele te daria mais amor, ele te colocaria você e o seu marido. Gente, assim, o filho separa casamento, às vezes separa mesmo, se o casal não está conectado. Sim. Mas se você tem uma conexão com o seu marido, como eu tenho com o Carlos, os nossos filhos só unem cada vez mais a gente. O maior bem do casamento são os filhos. Eu falo pra ele que eu vejo a multiplicação do meu amor com ele são os meus corações saltitantes. Deus são 12. É que, na verdade, e assim, existe um outro componente que eu acho importante, que às vezes é difícil de expressar e interpretar, que é a gente tem uma tentação muito grande, principalmente hoje em dia, de achar que o que nos vai fazer feliz é o que eu controlo. Então é uma zona assim, eu controlo, eu acho que isso tá confortável, eu acho que se eu tiver isso eu vou ser feliz e tal. E o seu filho é que você não exatamente, tudo, né, seja... Mais ou menos, não, né? digo assim... Mas você não consegue controlar seu filho, você não consegue controlar o temperamento dele, a personalidade. Exato, tudo vem o pacotinho. Não vem como manual, né, vai sim desse jeito, aprende. Até na genética mais avançada aí, se ele vai ser loiro, se ele vai falar com tal tipo de... se ele vai ser destro, canhoto, se ele vai ser bom para tal tipo de habilidade, ou outro tipo de habilidade, cara... Enfim, como vai ser o comportamento dele, isso são coisas que você não controla. E no fundo, são as coisas mais surpreendentes que muitas vezes te deixam felizes. E a gente sempre acha que não, que beleza, que eu só vou conseguir dar conta daquilo ou que aquilo, cara. Então, assim, é um mindset, às vezes, um pouco fixo que a gente tem, que a gente pode, de repente, se abrir a essas possibilidades, entendeu? Pô, cara, os meus filhos, o quanto eles me... Assim, sendo egoísta, tá? Um comentário egoísta, né? Os meus filhos me ajudaram a eu me desenvolver, eu conseguir superar obstáculos, entendeu? Então, assim, mesmo sob esses prismas, cara, os meus filhos normalmente me ajudaram muito, e cada um deles que veio me ajuda de um jeito diferente. Nossa, sou uma Mariana 800 mil vezes melhor por causa dos meus filhos. Pra gente, né, também. E a gente quer aprender, a gente quer melhorar, nós queremos ser pessoas melhores por causa dele, por causa de tudo isso que você falou, né? Eu preciso me policiar para responder na frente de uma pessoa, que talvez se eu não tivesse filho ou se eu estivesse sozinha, já seria de outro jeito. A gente viveria totalmente diferente. Totalmente. Teve uma vez que eu fui no shopping com a minha irmã, e eu tava com 5 filhas. E aí ela falou, o que você tá fazendo? Tô de férias aqui, posso passar a tarde com você? O que você vai fazer? Eu falei, Gabi, eu preciso ir no shopping. Tá bom. Da hora que a gente pisou no shopping, até a hora que a gente saiu, não teve uma única pessoa que cruzou pela gente que foi gentil. Todas foram muito grosseiras, em todos os comentários. Nossa. Todos, sem exceção. Que tipo de comentário? Tipo desse. Nossa, que absurdo. Como alguém põe tanto filho no mundo? O que vocês têm na cabeça? Daí pra baixo. E aí chegou no último comentário, eu peguei e todo mundo respondia. Eu sempre respondi muito gentil para as pessoas, porque eu sempre ofereci para Deus essas crueldades do mundo. Eu não acho que as pessoas vão mudar e eu vou conseguir transformar o mundo sendo cruel com os outros. Eu consigo mudar as pessoas sendo gentil. Então era isso que eu sempre quis mostrar para os meus irmãos. E aí chegou no último comentário, a minha irmã respondeu de uma maneira tão grosseira. E ela saiu bufando. E aí ela entrou no carro, na hora que a gente terminou de colocar as crianças, ela bateu a porta e fez assim. Mas essa foi a primeira vez que você passou por isso, né? Aí eu comecei a rir, eu falei, não, Gabi, eu passo por isso diariamente. Ela, como é que é? Como você passa por isso todos os dias e fica assim? Eu falei, bom, Gabi, como eu te disse, eu ofereço para Deus.
E aí Deus transforma o nosso coração. Deus não permite que essa maldade do mundo chegue no seu coração quando você converte essa maldade em amor para Ele. Eu falo, Jesus precisa desse sofrimento agora. Então, se Ele me deu esse sofrimento, eu vou responder pro amor para Ele. Imagina se fosse se estressar todas as vezes que você recebe. Menina, esse ia ficar doida. Não é. Isso ia ser um poço de rancor. Muito. Eu ia ser aquela pessoa que as pessoas chegavam perto de mim e eu explodir. O que eu tô ensinando aos meus filhos? Ia viver na defensiva, né? Mas como que eu vou ensinar aos meus filhos o amor ao próximo se eu não sei amar o próximo? Sim. É o exemplo. É o exemplo. As crianças, elas aprendem muito mais porque você tá fazendo do que você está falando. Sim, com certeza. Exato. Mas se tem um recorde que a gente ganharia do Guinness é quem mais ouviu a frase "não tem TV em casa", fomos nós, com certeza. Não, essa não tem TV em casa, gente. Assim, eu já escutei ela no elevador. Tipo, eu, o Carlos, 5 filhos e um vizinho. E ele olha pra nossa cara e fala assim: nossa, bem espírito de porco. Não tem televisão em casa, não? Aí o Carlos se fecha, fica com super vergonha. As crianças ficam assim, olhando pra cara dele, tipo assim... Sem entender. Nada. E eu olho pros meus filhos, que são a razão da minha vida. Gente, os meus filhos não são meu motivo de vergonha. Eu não preciso sentir vergonha porque eu tenho 12 filhos. Eles são meu motivo da minha maior alegria. Aí eu olhei ali para os meus filhos, olhei para o meu marido e eu falei assim, você sabe que não? Porque eu tenho coisa melhor para fazer do que assistir televisão. E comecei a rir. Aí o velhinho não sabia onde se enfiar, desceu do elevador e foi embora. Ele estava nos andares bem lá em cima, então foi um silêncio. Mas é isso, até chegar na garagem. Bruna, como lidar com tudo isso? E quanto, na verdade, que esses haters e essas opiniões contrárias, que, na verdade, não deveriam nem vir, né? Porque as pessoas não têm nada a ver com a nossa vida, né? Mas elas vêm. Elas vêm pra vir comentar sobre uma situação que não tem nada a ver com ela. Exatamente. Nem tá ela, né? Mas, assim, a Mari tem um controle emocional ali. Ela mostrou, nem a irmã dela entendia isso, né? Então a gente percebeu que ela tem um controle também. Ela foi se preparando, né? Acredito que esse controle emocional não vem desde o primeiro filho. Você vai. E eu digo isso, eu tenho 2, então meu controle emocional hoje é muito melhor do que no primeiro, né? Então, mas quanto isso pode influenciar a saúde mental de uma mulher? Muito. E eu acredito que isso vem muito porque as pessoas vêm realmente a ter filhos como algo muito trabalhoso. E né? Tanto que eu estava vendo um estudo comparando sobre taxa de burnout de mães que trabalham fora e mães que não trabalham fora. E a taxa é igual. Às vezes a gente fica achando que quem trabalha fora tem mais burnout do que a mãe que tá em casa. Que se dedica à maternidade. Porque é muito trabalhoso, né? As pessoas têm essa visão do trabalho e vêm achando que é um absurdo, então provavelmente uma irresponsabilidade, enfim, né? Estão extrapolando algo que não deveria ser extrapolado, sei lá, a concepção das pessoas. Nossa, mas o mundo né? já tem 8 bilhões de pessoas, como assim? Sendo que, veja, aí que eu quero colocar, então, um número maior de pessoas com uma formação boa, né? Sim. Pessoas boas no mundo, é isso que faz sentido. Né? Mas você sabe que tem um dado que é muito interessante, né? Que o Brasil se tornará velho em menos de 45 anos. E isso é um dado que as pessoas não levam em consideração. Então, peraí, hoje a gente já tem 2 pessoas, a cada 2 pessoas trabalhando para sustentar uma na Previdência, não é isso, amor? Isso, Antes, o dado que você tem, acho que mais na sociedade ocidental, né? 4 pessoas contribuíam economicamente para uma pessoa se aposentar. Hoje a taxa ela é de 2 para 1 e essa taxa vai tender a ser 1 para 1, ou seja, na verdade é uma conta que não fecha. Aí você pensa no impacto. Desculpa, amor. Então a população economicamente ativa, na verdade, ou ela vai ter que alongar o tempo de contribuição dela, sei lá, talvez trabalhar até a morte mesmo, ou enfim, essas pessoas que vão vir agora nas próximas gerações, elas vão ficar muito sobrecarregadas. Então, é um dado importante, tanto é que, por exemplo, na China, hoje você já tem uma campanha que as famílias devem ter 3 filhos para poder repor, né? Porque teve uma época que não podia ter, né? Não podia, só podia ter um, né? A política do filho só. Do filho único. Agora,
também na Rússia, a mesma coisa. O Japão está Tanto é investindo não sei quantos bilhões, não é, amor? Foi banido na Rússia qualquer propaganda que fale contra a família ou que não ressalte o fato que é importante você gerar mais pessoas, porque eles precisam dessa reposição hoje, economicamente falando. Então, mas entra no que a Bruna está falando sobre a nossa consciência, né? Porque são os aspectos necessários. Sim. E, enfim, eu olhando como homem, assim, o que vocês estavam falando, principalmente esse dado de burnout bem interessante, cara, eu vejo que isso acontece mais, né, de uma forma bem, só minha opinião pessoal mesmo, quando a mulher, ela fica meio que muito sozinha, né? Então, tipo, ela se sente sozinha com esse peso do mundo, sem ser reconhecida, sem ser notada. E quando a mulher também é centralizadora, porque nem sempre ela está sozinha. E eu falo como uma pessoa que já teve burnout. Então, tenho toda a minha rede de apoio. Meu marido é uma mãe. Eu falo para as minhas amigas, eu falo para todo mundo, eu falo, gente, ele é uma mãe. Máximo! Porque ele faz muita coisa. E assim, quando nasceu, ele só não deu de mamar porque não dá como, né? Porque Deus não permite. Mas ele é uma mãe. Então, eu nunca estive sozinha. Mas eu sou uma pessoa centralizadora. Dou conta de tudo. E sabe, eu acho que uma taxa, uma questão que tem a ver com a sua pergunta que eu acabei não respondendo sobre o quanto o que as pessoas falam pode influenciar a saúde mental. Porque também esse nível de estresse, ou a forma como a gente lida com a maternidade, ou a forma como a gente enxerga a criação dos filhos, tudo isso passa também, é influenciado pelo que a gente ouve. Né? Então, o que a gente ouve sobre o que as pessoas pensam como a gente deveria ser enquanto mãe, de que maneira a gente deveria criar, quantos filhos eu tenho que ter, e aí a gente não pode controlar o que as pessoas vão falar, quanto as pessoas vão falar, mas o como eu vou olhar para esses comentários, né? Então, é muito, sempre voltar. Então, a Mari falou muito de falar com Deus, né? Então, provavelmente esse é uma grande ferramenta, né? Que quem acredita em Deus pode usar, e de repente quem não acredita pode buscar nos seus próprios valores, em algo para de consolo, né? Algo para se firmar, né? É muito importante, né? Você buscar essa ajuda, que seja Deus, que seja uma terapia, que seja conversando com alguém. O que é importante, que eu acho que é colocar para fora, né, Bru? As pessoas precisam conversar. Sim. Porque você não fica guardando isso. E mais entender qual que é o propósito, né? Por que eu escolhi isso, ou por que eu estou passando por isso, ou como eu posso olhar isso de uma maneira diferente, né? Então, olhar mais para dentro, para poder blindar um pouquinho do que vem por fora. Sim, com certeza. Ai, gente, é um momento que eu não gosto, esse que tá acabando. Que eu ficaria aqui. Vamos marcar outro? Vamos marcar outro? Vamos. Então já deixa anotado aí, hein? Vamos marcar outro, por favor. Queria primeiro agradecer a todos vocês, mas eu quero ouvir uma mensagem de cada um. Então, Bruna, começa, já que vamos pela ordem aqui, começa por você, uma mensagem para essas mães aí que estão em dúvida, que querem, né? Porque se tá dúvida é porque já quer. Exato. Eu sou essa mãe. Então, dá uma mensagem para essa mãe que quer parar, mas insegurança, que talvez não tenha uma rede de apoio como a Mari tem no Carlos, né? Esse incentivo também, e não só o cônjuge, mas também toda uma rede de apoio que às vezes é necessária ali. Enfim, passa uma mensagem para essa mãe. Eu acho que essa decisão, ela precisa estar muito mais voltada para como você enxerga a maternidade no sentido do servir, de você entender que aquilo é um serviço, e não muito para atender um ideal de maternidade. Isso é importante também, porque pode ser bastante frustrante. Por exemplo, estar num contexto em que eu não tenho uma rede de apoio planejada e me frustrar por não poder viver isso dessa maneira, né? Sendo uma mãe em tempo integral. E a questão não é uma realização pessoal, né? No fundo, a questão é você servir, né? Pensar no desenvolvimento dos filhos, pensar em promover o melhor para eles. E é lógico que a presença, o que os dados vão nos dizer, que a presença da mãe, a presença dos pais, de uma maneira a envolver a criança ali no que ela faz no dia a dia, a presença, como ela se coloca, como ela se comunica, isso vai fazer grande diferença, né, na satisfação, no bem-estar, na saúde, no desenvolvimento cognitivo, emocional, moral dessa criança, né? Então,
é olhar a maternidade em tempo integral como uma grande oportunidade, né, de viver algo que é muito valioso, né? Talvez não, eu tenho certeza que é o trabalho mais valioso que existe. Muito bom, muito obrigada. Mari, deixa eu tirar uma dúvida antes, é curiosidade. Como que funcionam as refeições na sua casa? É tudo por ordem, por hora, tá? Então, tipo, é um bandejão. Tem hora pra comer, hora pra dormir, hora pra tomar banho. Eu tenho rotina pra tudo e horário pra tudo na minha dá casa. Pra cumprir essa rotina? Dá. Eu sou aquela mãe que ama a rotina, eu também amo sair dela, tá? Então eu gosto de surpreender as crianças. Pra mostrar pra eles que a vida é flexível. Sim. Tá tudo bem, tipo, hoje eu tinha balé. Putz, não vai pro balé hoje. Nossa, tá eu imagino que você tem... Bom, deve ter, né? Vocês são 14 em casa. Todos os temperamentos dentro de casa. E aí, como que é lidar com isso? Você é psicóloga também? Eu sou um pouco. Mas tem coisa que eu não dou conta, a psicóloga dá. Então, meus filhos, alguns fazem a psicóloga, porque eu acho super importante. Como eu falei, eu não tenho a psicóloga, mas os meus filhos têm. E como eles são diferentes um do outro, não? Muito. Você pensa que eu educo todos iguais. Eu dou o mesmo amor para todos. Mas não dá pra você ser igual pra todo mundo. Não no amor, não nisso, mas na tratativa de educação. Não tenho, porque cada um tem o seu temperamento, né? Um filho responde desse jeito, o outro daquele. Então, você tem um filho que eu falo um pouco mais, não faça isso, ele já se fecha, entendeu? E o outro que eu falo, vai, virando rápido, ele vai e manda bala, entendeu? Então, cada filho tem que ter Bom, eu tenho 12 personalidades internas para poder lidar com 12 crianças. Precisa. E aí você é a pessoa que pode passar uma mensagem aí com mais propriedade possível, né? Porque você trabalhou fora e aí depois você resolveu que não ia mais trabalhar fora, se dedicar integralmente à maternidade. Então, um incentivo para essas mães também, para elas não se sentirem culpadas por se dedicarem à maternidade. Olha, pensa que o seu trabalho mais importante está dentro da sua casa, que são os seus filhos. Gente, dá muito trabalho, dá. Às vezes eu fico cansada, frustrada, fico. Mas aí nesses dias que eu tô nesse estado, eu rezo, eu peço para Jesus a graça de poder me superar. E aí ele vai mostrando um caminho, sabe? Então, assim, você precisa encontrar um propósito e a felicidade dentro da sua casa. Não é fácil, mas a gente consegue. Tem que ser persistente, né? Tem que todo dia. Todo dia é um dia novo. Esse é o bom da maternidade, que você pode cair e levantar todos os dias. Muito bom. Carlos, a sua mensagem de incentivo, de pôr esse pessoal aí para cima, os homens principalmente, como apoiadores de mulheres, aí você é um exemplo, né, mostrando aqui a Mari, a gente vê o olhar de apaixonada da Mari, que incrível isso depois de 12 filhos, isso é muito legal, porque a gente sabe, quem é mãe sabe o quanto é difícil a rotina já de casa e a rotina do casal. E a Mari falou que vocês têm um tempo de vocês também, tem o tempo ali de ir no cinema, tem o tempo de ficar sós, então isso é importante, né? Não, exato. Todo mundo tem que... Isso realmente, assim, ela cobra bastante essa questão de, cara, eu ajudo, né, a colocar na cama todos os dias, e aí precisa ter esse horário certo para a gente poder conversar, assistir um negócio, comer junto, enfim, a gente poder, né, ter o nosso tempo, porque o casal também ele precisa se comunicar bem, né? E comunicar não é só falar, é passar tempo, não é só falar da logística, né? Da organização da casa. Não é só né? como só despachar, né? Não é, parece que é só um tempo de despachar, não. A gente compartilha todas as tarefas das crianças, né? Não, então, sim. Divide tudo. Mas tem que falar de amenidades de vez em quando também, né? Precisa ter um assunto de vocês dois. Eu acho super importante. É isso que eu falo, né? Quando as pessoas têm filhos, elas esquecem do casal. Tem o pai e a mãe. Por isso. Acabou. Isso é um desafio muito grande também no começo, né? Quando o filho chega em casa, essa relação parece que ela muda muito. E é uma coisa também que o casal ele tem que aprender muito a fazer, a lidar, a saber como fazer essa transição, né? Porque a gente vê que as pessoas às vezes perdem a identidade. A pessoa vira menos esposa e mais só mãe, né? Enfim, o cara fica às vezes um pouco, retraído. Às vezes também ela tá, com todo respeito, um pouco fora do eixo e o marido não sabe se colocar naquela situação para tentar trazê-la de volta à realidade, dar um conforto, falar assim, ó, vai ficar tudo bem, acolher, né, às vezes porque ele não tem uma experiência, por exemplo. Mas, bom,
o meu recado seria para os pais, né, estudarem, lerem mais, saberem e participarem muito da infância, principalmente da primeira infância dos seus filhos. Então, se você tiver essa condição, converse muito com a sua mulher, se for uma possibilidade, se ela estiver aberta a isso. Acho que ser mãe em tempo integral é uma alternativa, acho que vai ser muito boa para o futuro da sua família, para a geração de conexão, para conhecer o seu filho, enfim, para você poder participar desse tempo que é um tesouro para ele. E você também cada vez mais procure estudar informações, participar, colocar mesmo aí o seu DNA na vida dele, no dia a dia, porque também vai ser uma herança, um momento incrível que não volta para trás. Então, aproveite muito esse tempo com ele, com a sua mulher. E também, aqui, por final, né, como a gente falou, existe uma iniciativa, que é a iniciativa da Coalizão para a Paternidade, que ela está agora tramitando em âmbito federal, e a gente, né, eu e a Mariana, somos embaixadores dessa causa, que é para existir um tempo maior agora da licença paternidade, que hoje no Brasil é menos do que 5 dias, na verdade é de 5 dias, o carnaval desse ano já foi bem mais longo que isso. Corridos, sim. Da hora que você entra na maternidade, já está contando 5 dias. Exato. Então, torcer para nascer na segunda-feira, né? Hoje em dia. A gente pleiteia que essa licença seja pelo menos agora de 1 mês, no mínimo, porque também para nós pais é muito importante esses primeiros dias a gente ter mais liberdade, menos, né, pressões do dia a dia, pressões do trabalho, para a gente poder se inserir nesse contexto e já começar a exercer esse papel de pai desde o primeiro dia, porque a educação começa desde o primeiro momento de vida. Verdade. Gente, a maternidade é uma experiência única e eu acho que cada mãe tem que ter a liberdade de escolher como ela quer exercer. Se ela quer exercer trabalhando fora, se ela quer exercer trabalhando no home office, se ela quer exercer num presencial, se ela quer exercer se dedicando integralmente aos filhos, se ela quer dividir esse período como ela quiser. Então, acho que o negócio aqui é a gente respeitar a decisão de cada mãe. Eu falo como mãe, e dentro da minha casa eu sou muito respeitada. Na maioria das vezes ao redor eu posso dizer que eu sou respeitada. Sempre tem um ou outro ali que... Mais um, você quer mesmo? Mas a gente busca o respeito e eu acho que isso é o mais importante. Então, respeitem as mães que estão aí em volta de você, que estão dentro de casa e que decidem exercer a maternidade do jeito que faz mais sentido, que se encaixa para ela. E aí eu agradeço mais uma vez a participação de todos vocês. Foi um bate-papo, gente, enriquecedor, assim, foi incrível, foi muito gostoso. Eu quero outro, com certeza, pra gente falar sobre a rotina de vocês. Aí vai ser pra falar só sobre rotina, e a Bruna vem pra falar como que a gente trabalha a cabeça pra conseguir encaixar essa rotina e ter esse controle invejável que você tem. Eu quero ouvir, tá aqui pra ouvir. Não só controle, voz de comando também, cara, porque assim, é incrível o nível de obediência assim, que eles têm com ela. Eu falo assim, queria nascer, né, ter nascido igual a você. Assim, porque... Mas não é, alguém tem que ter o pulso firme, gente. Você imagina que são 12 crianças. Sim. Se os dois forem tranquilões, isso e aquilo, vai chegar no momento que vocês vão dizer, cadê a Mari? Vai estar a Mari e o Carlos amarrados, as crianças no ventilador, volta, entendeu? Exatamente. É isso, então a gente precisa... E criança precisa de limite, né? Com certeza. Então... Exatamente, precisa muito de limite, para estar equilibrado com limite. E para encerrar mais um episódio do Pode Sim, o podcast do Seminário Internacional de Mães, vamos falar sobre o patrocinador da 11ª edição dos seminários, que é a Pompom. Quem é mãe sabe, né? Cada fase do crescimento dos pequenos tem seus desafios, e a Pompom está lá para cada um deles. Desde 1968, a marca oferece fraldas para recém-nascidos, opções para os mais grandinhos e produtos essenciais para troca e também para o banho. Tudo com segurança, qualidade e aquele cuidado que a gente confia. Acesse o QR Code que está aparecendo na sua tela e conheça a linha de produtos Pompom. Pompom, nosso jeitinho de cuidar. Você acompanhou o Pode Sim, o encontro digital do Seminário Internacional de Mães.